Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos seguir com nossos estudos, que para mim está sendo muito bom. Eu não sei se para vocês estão sendo. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje nós vamos adentrar no capítulo 3 do livro de Hebreus. Como nós vamos ler o capítulo todo, que é de 1 ao 19, Hebreus capítulo 3... Então, nós vamos ler ele por fatia, porque aí a gente já aborda e fica melhor, ok? A princípio, nós vamos ler do capítulo 3, versículo de 1 ao 6, primeira parte. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém. Vamos dar uma parada. Pai, graças eu te dou pela tua santa, rica e maravilhosa palavra, Senhor. Peço mais uma vez que o teu doce Espírito ministre aos nossos corações. Ó Deus, corrigindo, admoestando, Pai, fortalecendo os nossos corações em Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto neste estudo do livro de Hebreus, e é bom sempre a gente dar uma passada para que os irmãos não percam o foco no qual a carta foi escrita, não é? O autor nós desconhecemos, mas a carta foi escrita, como já diz, aos hebreus. Quem eram os hebreus? Era o povo judeu que, naquela altura, havia se entregado ao senhorio de Jesus. Havia judeus que rejeitaram a vinda do nosso Senhor Jesus, mas muitos judeus o aceitaram como o Messias, como o prometido, como o Salvador de todo o mundo e também o Salvador de Israel. Então, o autor, quando escreve, ele está escrevendo para uma igreja cristã, né, constituída na sua maioria por judeus, e que estavam passando por muitas lutas e perseguições, como de comum para quase todas as igrejas da época, após a partida de Cristo, né? Quando a igreja se inicia, começou uma grande perseguição. E essa igreja não era diferente, estava sendo também perseguida, e ela estava sendo pressionada para que esses judeus voltassem à sua velha igreja, a sua velha aliança, a aliança do Antigo Testamento, a sinagoga dos judeus. E essa era uma tentação muito grande, porque o cristianismo era uma religião perseguida. O cristianismo não era aceito. E já a religião oficial dos judeus, não é? Era aceita, era tranquila, você poderia ter paz, você poderia frequentar a sinagoga, você poderia servir a Deus nos moldes que eles tinham, de um Deus do Antigo Testamento, sem a revelação do Novo, sem Jesus Cristo. Então, nessa altura, eles estavam sendo, então, tentados a voltar. Porque a perseguição, amados, não era só uma perseguição falada, mas era uma perseguição ao nível de morte, se fosse o caso. Uma perseguição mesmo, de lançar na prisão, de perder o que tinha, não é? É daqueles tipos da perseguição que houve na Segunda Guerra Mundial, onde do nada, uma pessoa de bem, um médico estabelecido, por ser judeu, ele perdeu toda a sua dignidade, se tornou prisioneiro de um sistema maligno que foi o nazismo.
Da mesma forma, a perseguição que havia na época era, né, nos moldes de que, se você se dizia cristão, você então perdia toda a sua credibilidade. Então, dentro deste contexto, o autor, então, neste capítulo 3, ele vai nos apresentar duas coisas importantíssimas. A primeira, muito mais importante para os judeus, porque ele vai mostrar a superioridade de Cristo com relação a Moisés. Até então, nos outros capítulos, não sei se vocês lembram, ele se propôs a mostrar que Jesus era superior aos anjos, era superior à antiga aliança. Mas agora ele vai tocar num ponto crucial da fé dos judeus, que era a figura de Moisés. A figura de Moisés. Então, a primeira pergunta que o autor se propõe a responder é essa: por que Jesus é maior que Moisés? E depois, a segunda pergunta que o autor vai nos direcionar a responder é: quais os perigos dessa jornada cristã, dessa peregrinação cristã? E o tema de hoje é exatamente isso: a peregrinação cristã, a jornada cristã, o que envolve essa nossa caminhada, não é? Quais são os perigos e os desafios que temos hoje e que eles também tinham naquela altura. Amém? Portanto, a primeira pergunta que ele se propõe a responder é: por que Jesus é maior que Moisés? Então ele começa aqui, né, pisando em ovos, né? A gente costuma usar aqueles termos sapatinho de pelica, né? Sem espantar o freguês. Ele começa apresentando a pessoa de Jesus, no versículo de número 2, nós já abordamos ele na última ministração. Então, no 2, ele vai falar que Jesus é fiel, não é? Mas então ele mostra Moisés, ele fala como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ou seja, ele começa apresentando Jesus, mas ele coloca um paralelo entre Jesus e Moisés, dizendo: olha, Moisés também foi um servo fiel. Um servo fiel. Para vocês terem uma ideia, amados, até hoje o povo judeu tem Moisés como o maior profeta do Antigo Testamento. E de fato, ele o foi. Na minha opinião, Moisés foi o maior profeta, Moisés foi o legislador, aquele que trouxe a lei de Deus. Moisés foi o grande libertador, o grande instrumento que Deus usou para trazer libertação a Israel. Então, quando se fala de Moisés em Israel, é lógico, para os judeus crentes no Senhor, né, crentes em Deus, você puxa ali uma briga, entre aspas, né? Eu me lembro de quando o nosso bispo Hinaldo esteve lá em Israel, há muito tempo atrás, e ele trazia uma camiseta, e ele entrou na sinagoga com uma camiseta que dizia: eu amo Jesus, não é? I love Jesus. E ele o fez sem a intenção de provocar, né? O bispo Hinaldo já deu esse testemunho muitas vezes. Ele fez de forma... Ele estava com a camiseta, e naquele dia calhou de ser a visita num templo lá, e ele entrou com a camiseta. E na hora que ele saiu do templo, várias mulheres o cercaram, e começou a puxar ali uma discussão, uma briga, né? Dizendo que ele estava ofendendo eles, porque estava com uma camiseta que glorificava Jesus. E eles diziam para o bispo, olha, para nós é Moisés, Moisés é o profeta. E aí o bispo, sabiamente, né, escapou daquela confusão e falou: não, eu também amo Moisés e está tudo certo. Ama Moisés e ama Jesus. Mas por quê? Porque essa figura é realmente de se destacar no Antigo Testamento. Moisés, a Bíblia chega a dizer, né, e nós entendemos que não é de forma literal, mas que Moisés viu Deus face a face. Isso é um grau de intimidade que nenhum outro profeta teve. Se bem que nós sabemos e conhecemos o texto bíblico, onde o próprio Deus disse que ele não poderia ver Deus, né, e permanecer vivo, então ele viu praticamente as costas de Deus. Ele diz: olha, você vai ficar nessa fenda entre uma rocha e outra, e quando eu passar você vai ver as minhas costas. Olha que coisa impressionante, mas de todo jeito, foi uma experiência extraordinária. Moisés é quem trouxe a lei escrita nas tábuas de pedra, vocês lembram disso? O grande legislador. Portanto, o autor faz um paralelo
entre Moisés e Jesus sobre a fidelidade de um e a fidelidade de outro. E então eu vou fazer um pequeno paralelo aqui para a gente ver a grandeza de Jesus em comparação a Moisés. Moisés foi, né, o grande libertador da escravidão. Nós conhecemos a história, o povo judeu passou 400 anos debaixo de uma escravidão no Egito, não é? Debaixo da escravidão de Faraó, até que o Senhor então intervém, ouve o clamor do povo e envia quem? Moisés. Moisés é uma figura de Cristo do Antigo Testamento. Moisés é uma tipologia de Cristo, porque várias coisas que Moisés fez apontava para Cristo. Tanto é que o texto aqui diz que Moisés, né, falava de coisas que haveriam de vir. Ele apontava para Cristo. Então, enquanto Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão física, Jesus Cristo, fazendo esse paralelo, é o libertador espiritual de todo aquele que crê. Amém? Nós vimos isso no estudo passado, em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Está nessa mesma página. E vai ser projetado aí também para vocês irem acompanhando. Olha o que fala acerca desse Jesus. Fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou de nossa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aleluia! Enquanto Moisés simbolizou e foi um libertador físico de uma escravidão real, humana, Jesus Cristo vai além, porque Ele nos libertou de uma escravidão espiritual. Enquanto o povo judeu foi liberto na carne, nós somos libertos no espírito para toda a eternidade. Portanto, Jesus fez uma obra muito maior. Amém? Diz que Moisés, e a Bíblia o confirma, foi o grande legislador. O que é um legislador? Aquele que trouxe a lei. Essa lei foi dada por Deus para o povo de Israel, mas Moisés foi este instrumento de Deus que levou a lei para que a nação de Israel compreendesse a vontade de Deus. Mas em contrapartida, nós temos Jesus Cristo que nos trouxe o Evangelho da Graça. Bispo, qual é a diferença da lei e do Evangelho da Graça? A lei mostrava para a gente que havia morte, e o Evangelho da Graça nos mostra que há vida em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Não é que a lei deixou de existir, não é que o fim da lei é Cristo, como se Cristo abolisse a lei, é que Ele é o cumprimento de toda a lei. Portanto, enquanto Moisés apresentou a lei para todo o Israel, onde dizia, não adulterarás, porque se adulterar você vai morrer, Jesus Cristo apresentou a graça, onde Ele diz, eu cumpri a lei para que você tenha vida, e vida com abundância. Portanto, a obra de Cristo é infinitamente maior do que a de Moisés. Mas Moisés também, além de ser o libertador, o legislador, Moisés era o guia, que tinha como uma missão conduzir Israel à terra prometida. Conduzir Israel à terra prometida. E Moisés o fez com muita luta, é fato, não é? Muitas vezes pensou até em desistir, mas Moisés o fez fielmente até levar Israel nas fronteiras da terra prometida, para adentrar a terra prometida, que era uma bênção, mas havia muita luta, havia muita guerra, havia muita carne. E qual a obra de Jesus? A obra de Jesus também é nos conduzir a uma terra prometida, mas não é mais uma terra onde nós sofremos, não é mais uma terra onde há pecado, não é uma terra onde há guerra, mas sim uma terra eterna de glória e redenção e alegria por todo sempre. É uma diferença muito grande. É o que Jesus diz lá em João 14, versículo 2, ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar,
eu voltarei para levar vocês comigo. Essa é a terra que nós esperamos. Essa é a eterna terra prometida. Amém? Portanto, é gritante a diferença entre Moisés e Jesus. E o autor aqui nesses versículos deixa isso bem claro, e ele dá o exemplo da casa. Ele fala assim, olha, quem constrói a casa, o construtor, é maior do que a casa. Em outras palavras, ele está dizendo, Moisés foi servo na casa, mas eu, com o Pai, sou o construtor da casa. Aleluia! Eu sou o construtor da casa. Mas é lógico que Moisés teve uma importância fundamental. É lógico que Moisés foi um dos tipos de Cristo do Antigo Testamento e que nós devemos olhar com muita atenção para os feitos dele, porque foi um instrumento usado por Deus. Mas assim como numa casa onde o pai trabalha e o filho trabalha, os filhos trabalham, muito embora o filho possa até ganhar mais do que o pai, ele não tem a mesma honra que o pai. Não é assim? O pai é merecedor de maior honra, assim como Cristo, comparado a Moisés, é merecedor de maior glória e honra. Amém? E essa era uma proposta difícil para o autor, por isso que ele começa pisando em ovos, porque ele vai tocar num ponto crucial da fé deles, que era a questão de Moisés. Dito isso, então, a segunda parte deste capítulo, ele vai nos apresentar os perigos dessa jornada. Que jornada, bispo? A jornada em direção ao céu. A jornada em direção à terra prometida. A jornada em direção à nossa redenção total e perfeita, que é quando estivermos com o nosso Senhor Jesus. É a nossa caminhada na vida. É a sua caminhada, é a minha caminhada. Eu costumo dizer que a vida cristã é como uma corrida, mas não uma corrida de 100 metros rasos, aquela corrida de explosão, de velocidade. Mas a vida cristã é uma maratona. É uma maratona. Você não pode sair em disparada porque você tem muitos quilômetros para correr. Você vai ter que saber dosar a sua energia, você vai ter que saber que a corrida é longa e que só vence quem chegar até o fim. Amém? Só vence quem chegar até o fim. Portanto, a segunda parte dessa mensagem, e eu gostei demais, ele então vai se preocupar com nos alertar acerca dos perigos da nossa jornada. Isso ele faz em 3 partes. A primeira, ele dá um alerta, a segunda, ele dá uma advertência, e a terceira, ele faz uma constatação. Então, vamos lá? A primeira delas, ele dá um alerta, isso está do versículo 7 ao 11. Diz assim, assim diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então o autor agora ele cita um texto do Antigo Testamento, que é o Salmo de número 95. Um texto que o povo judeu conhecia. Um texto que está narrando a jornada do povo de Israel em direção à terra prometida. E essa jornada do povo de Israel, para quem já conhece um pouco da Bíblia, vai se lembrar que muitos fracassaram, que muitos não chegaram à terra prometida. Aliás, quase toda a geração não chegou à terra prometida. Quem, na verdade, herda a terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, são os filhos daqueles que saíram da escravidão do Egito. Porque os pais mesmos não conseguiram chegar. Por quê? O texto vai nos dizer. Por que ele está citando o Salmo 95 como um alerta? Como um alerta. E para quem que ele está citando? Para a igreja.
para nós. E nesse primeiro alerta, ele destaca algumas coisas que eu gostaria de trazer mais forte para você. O primeiro deles é quando ele fala assim, olha, assim diz o Espírito Santo. Ué, mas ele citou o Salmo 95, e quem escreveu o Salmo 95 foi Davi. Mas ele está dizendo que assim diz o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele está chamando a atenção daquele povo que servia, daquele povo que creu em Jesus, que as Escrituras Sagradas é mais do que uma autoria humana, e sim algo completamente espiritual. Portanto, o Salmo escrito por Davi foi inspirado pelo Espírito Santo. E qual a importância disso, bispo? Toda importância. Eu não estou ouvindo somente homens, eu devo olhar para ele como uma voz de Deus para o meu coração. As Escrituras são inspiradas por Deus. O autor é o Espírito Santo. É por isso que nós encontramos essa maravilha chamada Bíblia, um conjunto de 66 livros, escrito por mais de 44 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em situações econômicas diferentes, em situações pessoais diferentes. Alguns que escreveram que eram reis, talvez escreveram sentado num trono de ouro, mas outros escreveram, eram boiadeiros, chamados por Deus e se tornaram profetas. Outros escreveram dentro de um calabouço, com os pés amarrados, numa prisão. E você pega todo este contexto de 44 autores diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, e você junta tudo num período de 1500 anos, e você não encontra nenhuma contradição. Uau! Quem poderia fazer isso, senão o Espírito Santo de Deus? Nós estamos no ano de 2025, e a Bíblia está presente, muito embora os comunistas, por várias vezes tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, acabar com este livro maravilhoso que liberta, que traz vida, que traz luz. E é por isso que quando falamos de comunismo, não há como nós abraçarmos essa filosofia, se é que é uma filosofia, este conceito de governo, porque ele é completamente contrário àquilo que Deus deixou. A palavra de Deus, a família e tudo mais. Fecha aspas, volta para cá. O Espírito Santo escreveu para mim e para você. E esse é o primeiro alerta que ele dá, e depois então ele fala, olha, não endureça o coração de vocês. Ele está dando um exemplo, olha, eles endureceram o coração naquele deserto. Vocês não se deixam endurecer o coração. Amados, isso é para mim e para você, isso é para nós hoje, assim como foi para eles há 2000 anos atrás. E como é que a gente endurece o coração? O texto diz, olha só, a palavra continua dizendo no versículo 9, ele fala assim, olha, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Como a gente endurece o coração? A gente endurece o coração quando a gente vê as maravilhas de Deus em nossa direção, em nosso favor, e nós não o reconhecemos como Deus, e não o servimos como Senhor. Era isso que ele está dizendo. Por 40 anos naquele deserto, eu me mostrei para eles e fiz maravilhas, mas eles endureceram o coração. Endureceram o coração. E o primeiro passo para se endurecer o coração é não querer reconhecer os feitos de Deus na sua vida. Ai, que sorte que eu tive. Sorte? Eu não tenho sorte. Eu tenho o favor divino sobre a minha vida. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Há um livramento enorme na tua viagem. Você fala, nossa, como eu sou bom de volante. Oh, parabéns para você. E eu digo, como Deus teve misericórdia da minha vida. Se a gente não aprender a ver o Senhor e os seus feitos maravilhosos, nós também corremos o risco de endurecer o coração. Tudo é natural,
tudo é acaso, tudo é sorte, ou tudo é maldição. Não, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas. 40 anos Deus fazendo milagre naquele deserto. Milagres extraordinários. Quem já viu pão descer do céu? E eles tinham lá um pão que era chamado de maná, que era como um floco de neve que descia todas as manhãs, todas as madrugadas, e caía na relva, e eles comiam daquilo. Diz que era doce como um mel, ao ponto que eles enjoaram um pouco, de tanto comer o maná. Mas quem é que viu já cair pão do céu? Teve certa vez que eles estavam com uma fome, e eles falavam: olha, nós queremos carne. No Egito nós comíamos carne, nós comíamos cebola. Eu não sei o que cebola que era naquela época, porque eles falavam tanto dessa cebola. Já leram no Antigo Testamento? Vira e mexe, eles falavam assim: lá no Egito nós tinha cebola. Talvez era uma cebola especial, recheada com catupiry. Aí sabe o que Deus fez? Soprou um vento que trouxe um monte de codornizes para ele. Do nada apareceu aquelas codornizes voando, eles catavam ela, e ali comeram carne, até que morreram muito deles, de tanto comer carne. Será que eles não pensavam como talvez você pensa? Foi um vento. O acaso. Uma coincidência. E a todo tempo era Deus suprindo, era Deus abençoando. Não endureça o vosso coração. E o terceiro alerta que ele nos dá, ele fala acerca do tempo da visitação. Isso é interessante, ele fala: hoje se ouvirem a sua voz, hoje se ouvirem a sua voz, porque no final do 10 ele diz assim: eles não reconheceram os meus caminhos. Coisa importante, meu irmão, é você estar atento para não perder o tempo da visitação de Deus na sua vida. Há um tempo da visitação de Deus de forma pessoal, singular, extraordinário. João, no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele está falando de Jesus, ele fala assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. O que Israel perdeu? O tempo da visitação de Deus. Se tem uma coisa que você tem que estar atento, amado, é o tempo da visitação de Deus. Porque Ele dá um alerta para a gente, fala: se hoje for esse dia, não endureça o seu coração, mas se abre para o mover do Espírito Santo, e você terá uma vida transformada. Você terá uma vida transformada. Portanto, esse é o primeiro alerta. Depois desse alerta, ele vai dar uma advertência. E essa advertência começa no versículo 12 e vai até o 15. Coloca na tela para a gente. Do 12 ao 15, então, ele passa a fazer uma advertência. E como toda advertência, ele começa com essa palavra que tem que chamar a nossa atenção. Ele diz: cuidado! Ei, cuidado! Tem um perigo à frente. Cuidado, irmãos! Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Agora então ele dá uma advertência. A quem? À igreja. A igreja. E toda advertência cabe muito bem essa palavra: cuidado. Ei, cuidado. É como um guia que está te levando em uma excursão nas montanhas. Então o guia fala: ei, pessoal, cuidado. Ali tem umas pedras que costumam escorregar. Se você sair do caminho, você vai escorregar e pode cair. Cuidado. Qual é a advertência que ele dá? Primeiro, ele diz: cuidado,
para que você ou que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo. Um coração perverso e incrédulo. Por que perverso? Por que ele usa uma palavra tão forte para a igreja? Como é que é possível a igreja ter um coração perverso? É possível porque nós temos um coração perverso. Nós não nascemos santos e depois, então, adquirimos um coração perverso. Nós nascemos com um coração perverso. A nossa natureza é uma natureza decaída. É por isso que a gente vê lá fora, e tanto mais passa o tempo, mais coisas a gente vê. De pais que matam filhos, de filhos que matam pais por causa da herança. Ontem eu estava vendo uma reportagem, um homem que foi cobrar um aluguel de um outro, que já tinha 7 meses e estava atrasado. Ele entra no estabelecimento dele, não deu nem tempo dele falar, o homem baleou ele, matou ele, porque foi cobrar o aluguel. Quem tem casa de aluguel aí, cuidado, hein? Porque foi cobrar o aluguel. Coração perverso. Mas o autor fala assim, olha, que vocês tenham cuidado de não ter um coração perverso e incrédulo. Incredulidade. Santo Agostinho diz que a incredulidade é a mãe de todos os pecados. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Por quê, bispo? Porque quando você deixa de acreditar na palavra de Deus, você começa a fazer concessões. Você fala para alguém, cuidado com o adultério, cuidado com a infidelidade, porque isso vai trazer uma desgraça na sua vida, vai trazer uma desgraça no seu lar. Quando ele teme a Deus e crê na sua palavra, ele então refreia o seu coração perverso. Mas quando ele deixa de crer e começa a se tornar incrédulo, aí ele começa a fazer concessão. Não é bem assim. Eu conheço tanta gente que faz e não deu nada. Dá nada. O que é isso? Resultado de uma incredulidade. Por isso que ela é a mãe de todos os pecados, porque você deixa de crer naquilo que Deus diz na sua palavra, e quando você deixa de crer na palavra, você se abre para a sua carnalidade. Então ele dá uma advertência, olha, cuidado para que você não tenha um coração incrédulo. Segunda advertência que ele nos fala, ele fala acerca de afastar do Deus vivo. O que é se afastar do Deus vivo? Sabe qual que é a palavra apropriada aqui? Rebelião. Rebelião é quando você se afasta do Deus vivo. É quando você rejeita tudo que Deus já fez na sua vida, rejeita todos os sinais, rejeita todas as revelações, e então se afasta. Não se afasta de um ídolo, não se afasta de um Deus de barro ou de pedra, mas se afasta de um Deus vivo. Isso é rebelião. Talvez um dos pecados mais sérios que alguém possa praticar é se afastar do Deus vivo. Resultado da incredulidade. E depois ele diz, olha, mas antes se apegue até o fim. Se apegue até o fim, é a terceira advertência que ele diz, olha, a corrida é longa. Ei, assim como você abraçou a fé no início, você tem que manter a fé até o fim. Até o fim. Quando você lê o livro de Apocalipse, e você encontra ali, o livro de Apocalipse, em boa parte dele, mostra uma realidade do céu. É como as coisas estão acontecendo no céu, né? E fala das recompensas. E quando fala ali das cartas das igrejas, a maioria das cartas termina dizendo, ao que vencer. Não é assim? Já leram Apocalipse? Dar-te-ei da água da vida, ao que vencer, você vai ter uma roupa branca, ao que vencer, não há promessa para quem não termina a carreira. A promessa é para aquele que vence. A promessa é de permanecermos firmes até o fim, e Jesus falou sobre isso, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo.
Ei, cuidado, cuidado. Não se preocupe tanto em começar uma carreira cristã de correria, de aparência, querer mostrar para todos que você é o tal, que agora você é isso e aquilo. Se preocupe em permanecer firme com o seu Senhor, crescendo de graça em graça todos os dias até o fim. A promessa é para aqueles que chegarem até o fim. O que eles estavam sendo tentados a abandonar? A confiança em Jesus Cristo. A confiança na salvação proposta pela graça e pela fé. E voltar à lei, e voltar aos ensinos de Moisés, e voltar a uma religião formal. E ele diz, se vocês permanecerem na confiança que vocês tiveram no início, a nossa confiança está em Jesus Cristo. Amém? Autor e consumador da nossa fé. Portanto, esse é a parte da advertência. Cuidado, ele está escrevendo para a igreja. E depois, em terceiro e último lugar, ele faz uma constatação clara. Versículo 16 ao 19, que diz assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Ele está citou o Salmo 95 ali em cima, né, que relata essa história, e ele fala assim, quem foi que se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Preste atenção. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? E depois ele conclui esse capítulo dizendo, vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Qual foi a causa? Incredulidade. Qual é a constatação que ele faz para que aquela igreja se despertasse? A constatação é que não importa se você começou bem, você tem que terminar bem. Não importa se você é da linhagem de Abraão, descendente de Jacó, você tem que terminar a sua carreira. Ele está dizendo, olha, não foram para quem que foi isso? Não foi para todos os judeus que saíram do Egito? Não era o povo santo, não era o povo escolhido? Textos como esse me faz pensar que aquela teoria ou teologia de uma vez salvo, sempre salvo, ela não se sustenta. Uma vez salvo, sempre salvo, é uma teologia que eles acreditam que se você foi salvo, você não pode mais perder sua salvação. Mas o escritor de Hebreus está dizendo, olha, eles foram libertos da escravidão, eles foram chamados, eram descendentes de Abraão, e mesmo assim pereceram e não chegaram na terra prometida. E isso é uma analogia da igreja, amados. Fomos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas estamos em uma corrida e só chega e vence quem for até o fim. Quem for até o fim, quem não abandonar a sua fé, quem não abandonar as suas convicções. E é por isso que a igreja tem que andar cada dia mais atenta a todo movimento estranho que anda acontecendo lá fora, para que eu e você não se misture a isso, achando que é normal, mas a grande constatação que ele faz, e que fecha essa mensagem é, eles não entraram por causa da incredulidade. E nós somos tentados muitas vezes a esticar o dedo, não é? E falar, nossa, que povo que é esse, hein? Deus fez maravilhas no meio deles, e mesmo assim eles foram incrédulos. Mas deixa eu te dizer, meu querido, a incredulidade é uma tentação de todos nós. Todos nós somos tentados em determinado tempo da nossa vida com este mal, com este espírito da incredulidade. Portanto, eu quero terminar essa mensagem te dando alguns conselhos práticos. Como vencermos ou combatermos a incredulidade. Porque vai haver momentos na sua vida que você será tentado a abandonar tudo. Talvez vai haver momentos em tua existência que você vai ser tentado a dar um fim em tudo. E as estatísticas dizem isso. É uma estatística triste, mas é uma estatística real. Para cada cristão que está dentro da igreja hoje,
existe um que já esteve, mas não está mais. Por quê? Porque apostatou, porque abandonou, porque permitiu que o espírito de incredulidade tomasse o seu coração. E para que eu e você estejamos atentos, deixa eu te dar alguns conselhos. Primeiro, saiba que essa tentação, esse espírito da incredulidade, ele vem sempre de forma sutil. É sutil que acontecem as coisas. Não há um alarde. Ninguém está gritando lá na esquina: "Oh, você é da igreja, abandone a igreja". Não, amados, você não vai encontrar isso. As coisas vêm de forma sutil. É no dia a dia. Devagarzinho. Você vai cedendo um pouco, vai absorvendo uma ideia errada, vai abrindo concessões na sua mente, e de forma sutil vai sendo implantado esse espírito de incredulidade. Segundo conselho que eu te dou, essa tentação da incredulidade, por incrível que pareça, ela pode brotar do silêncio de Deus. Do silêncio de Deus. Você orou, mas não aconteceu. Você pediu, mas parece que Deus não te ouve. Você insistiu, fez campanha de jejum e de oração, mas não aconteceu. Sabe, mas diante desses combates da fé, muitas pessoas abandonam e se tornam coração perverso e incrédulo. Mas deixa eu te dizer, Deus a todo tempo está querendo que você cresça e que não seja destruído. Porque o silêncio de Deus tem que produzir em nós esperança, firmeza. Eu não estou vendo nada e Deus não disse nada, mas Ele continua sendo Deus. Não aconteceu ainda, a dor continua, o mal ainda não arrancou, mas Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Não deixe que o silêncio de Deus seja o motivo da sua queda, mas pelo contrário, que seja o fortalecimento da sua fé. Abraão foi chamado com 75 anos, e Deus falou: você vai ser pai de uma numerosa nação. Mas ele tem o seu único filho com 100 anos de idade. São 25 anos de velhice. Ele abandonou. Mas teve momentos de luta. Teve momentos em que ele falou: Deus, como é que é isso? Eu só tenho um servo aqui chamado, acho que é Damasceno. Ele vai ser meu herdeiro. É isso, Damasceno? Eliezer. É bom ter um Google aqui na igreja. Eliezer. O silêncio de Deus não tirou a fé de Abraão no Deus Todo-Poderoso. Terceiro conselho que eu te dou. A incredulidade, esse espírito, ele se aproveita da negligência devocional. Eu vou explicar para você. O espírito de incredulidade se aproveita da negligência devocional. O que é um devocional? É a sua relação com Deus fora das quatro paredes. É a sua relação com Deus no secreto. É a sua leitura, é a sua oração. Isso, amados, é insubstituível. Você pode ser o maior obreiro dessa igreja e ter todos os dias da semana tomado por trabalhos na igreja, e eu vou te dizer que, se for necessário, tira todos os trabalhos, mas não tire o seu devocional. Porque o devocional é a sua relação pessoal com Deus. Quando negligenciamos o nosso devocional, esse espírito de incredulidade se aproveita, porque você está desguarnecido. Para que serve o devocional? E principalmente para aqueles que têm o hábito de fazê-lo logo pela manhã. Você diz para você mesmo: quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Deus ocupa o primeiro lugar. Se eu entro às 6 no serviço, eu vou pular antes, porque Deus tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. O devocional é um momento em que você se dedica ao Senhor e busca a presença. Amados, o que seríamos de nós sem a presença de Deus?
Deus, sabendo disso, nos deixou o Espírito Santo. Jesus disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. O que ele estava dizendo? Olha, tem uma obra grandiosa para ser feita no meio da igreja e na vida do meu povo, e essa obra é o Espírito em vós. No devocional você se enche dessa presença. Você não vai resistir às lutas, meu irmão, se você não tiver esse tempo com Deus. E esse espírito de incredulidade vai encontrar essas brechas na sua vida, e vai te atacando, vai te atacando. E para terminar, um conselho que eu te dou para que esse espírito de incredulidade não tome o seu coração: não procrastine o arrependimento e a confissão das suas faltas. Não procrastine o arrependimento e a confissão das suas faltas, porque a Bíblia diz que o pecado é como um fermento, e ele leveda toda a massa. Quando você erra, meu amado, todos nós erramos, você tem que de imediato ser sensível à voz do Espírito, confessar o seu erro, se reconciliar com Deus e com os homens, para que esse pecado não seja levedado dentro da gente, produzindo em nós incredulidade, e ele fala sobre isso aí, ó. Olha o que ele fala aí no versículo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. Quando você não o confessa, quando você não se arrepende, quando você não está no altar, isso se torna um motivo a mais para um coração ser endurecido. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Todo orgulho tem que cair por terra sempre, amados. Que eu morra cada dia e Cristo vive em mim. Não há motivo algum de você não pedir perdão, não há motivo algum de você não se humilhar diante de Deus ou de quem você ofendeu. É Cristo quem vive em nós. Portanto, não permita que o pecado comece a fermentar a sua alma. Conselho que eu te dou para que esse espírito de incredulidade não tome os nossos corações, porque a constatação final é: eles não entraram por causa da incredulidade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vem cá, cadê o Tiago? Vem cá, Tiago. Eu quero concluir citando um texto. Coloca para mim, Michele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, um texto conhecidíssimo, onde o apóstolo Paulo está nos seus últimos dias de vida, sabendo que ele seria condenado à morte, sentindo já o momento da sua partida, e então ele diz o que está sendo colocado ali. 1 Timóteo 4, 7, eu sei de cor, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Preste atenção, ele guardou a fé. A fé precisa ser guardada, a fé precisa ser cuidada, a fé precisa de manutenção, para que a incredulidade não envolva os nossos corações. Você guarda a sua joia onde? Você não deixa jogada, deixa? Não deixa. Aqueles dólares que você tem lá em casa, onde que eles estão? Debaixo do colchão? Nem a mulher sabe? Nós guardamos aquilo que achamos que tem valor. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Guarde a sua fé, meu irmão. Quando o espírito desse mundo quiser trazer filosofias contrárias à palavra de Deus, guarde a sua fé.
Guarde a sua fé, rejeite, entenda, viva a palavra de Deus todos os dias, em o nome de Jesus. E que esses alertas sejam providenciais para a minha vida e para a sua, para que possamos terminar também a nossa carreira e guardar a nossa fé, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você. Quem sabe, meu querido, você hoje veio, mas veio empurrado. Você estava desanimado, falando, parece que nada muda, parece que nada acontece. Parece que desde o momento que eu comecei, as coisas não vão. Você está sendo visitado pelo espírito da incredulidade, que está batendo a porta do teu coração e dizendo, desiste, não vale a pena. Sabe, abrindo o coração com vocês, tem pessoas que acham tão difícil a vida cristã, é como um fardo, um peso para ser carregado, e eu estava meditando sobre isso. Que fardo é esse? Que peso é esse? O que Jesus nos propõe é as melhores coisas dessa vida. Ser fiel à pessoa que você compartilha a sua vida, ser honesto com as pessoas que você faz negócio, ser íntegro para com Deus e para com os homens, ser misericordioso com quem está caído, ser bondoso para com todos. É tão difícil assim ser cristão. E ainda mais, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não é um peso nenhum, é um motivo de muita alegria servirmos a este Deus. É motivo de alegria estarmos reunidos neste domingo, nessa casa maravilhosa. É motivo de alegria ter comunhão com os irmãos. É motivo de alegria perseverarmos até o fim, até que o nosso Senhor volte. Aleluia. Adore a Deus um pouquinho, nós já vamos orar. Deixa Deus te tocar, meu irmão. Se hoje ouvires, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. E Cristo vive em mim, aleluia. E Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, Senhor, e eu clamo pela Tua igreja reunida neste lugar.
Senhor, conforme a Tua palavra nos advertiu nessa oportunidade, que possamos acatar a voz do Teu Espírito, Senhor, que diz: se hoje ouvires a voz, não endureça o seu coração. Dê discernimento ao Teu povo, Pai. Dê sabedoria a cada dia, santificação, Pai. Renúncia necessária, para que a Tua graça transborde em nós, para que transborde em nossa casa, para que transborde em nosso trabalho, para que transborde sobre as nossas finanças. Pois Tu, Senhor, és Senhor sobre todos, ó Pai. Tu és Rei sobre todo Rei. Tu és Senhor sobre todos os senhores, ó Pai. Eu Te louvo e Te agradeço e peço que nessa hora se sustenta este homem, sustenta essa mulher, Senhor, que muitas vezes pensou em desistir, pensou em abandonar, pensou em jogar tudo para o alto, Senhor. Sustenta, pega na mão dele agora, pega na mão dela agora, Senhor. Conduz ela para os Teus braços, ó Senhor, dando graça, dando misericórdia, fortalecendo o homem interior, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Vamos estar orando, intercedendo pelo pastor Eurípides, lá do Simeone, que vai passar por uma cirurgia de ponte safena. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja do Senhor, Pai, que a Tua graça esteja sobre o Eurípides, que a Tua mão esteja sobre todos os médicos, cirurgiões, toda a equipe, Senhor, esteja abençoada, guardada, Senhor. Unge cada um, Pai, dê Tua graça, dê o Seu favor, manifesta a Tua glória sobre a vida do Teu servo, em o nome de Jesus, amém. Erga a tua mão para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém. Dê um abraço no seu irmão, glória a Deus.